Oi pessoal, eu sou Thalita do Ministério Nação da Cruz e estou trazendo um estudo de mais um capítulo do livro de Provérbios. Nós estaremos estudando o capítulo 6 e o capítulo 7. No vídeo anterior nós estudamos apenas uma parte do capítulo 6 e nesse vídeo nós estaremos estudando a continuação do capítulo 6 e do capítulo 7 do livro de Provérbios. Vem comigo. E nós vamos começar pelo versículo 20 do capítulo 6 do livro de Provérbios, que começa assim: Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino da tua mãe. Com isso, a gente já começa o nosso estudo do livro, do capítulo 6 e 7 do livro de Provérbios. A gente sabe que pais amorosos, quando criam seus filhos, realmente criam e criaram seus filhos, se preocupam verdadeiramente. E esses pais jamais vão dar conselhos ruins a respeito das relações pessoais. Para esses filhos que eles estão criando, o pai e a mãe se preocupam em dar bons conselhos para que os filhos tenham bons relacionamentos. E eles sempre vão querer o melhor para esses filhos. Percebendo isso, o sábio que escreveu o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Provérbios, ele começa o assunto fazendo esse apelo. As pessoas estão constantemente aprendendo desde o momento em que nascem até o fim da vida. O ser humano ele está em um aprendizado constante. Então ele fala: filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones, não jogue fora, não deixe para lá o ensino da sua mãe. Então o apelo que esse sábio ele faz aos filhos, às pessoas que estão aprendendo, que gostam de aprender, ele faz o apelo que os conselhos bons dos pais sejam atados, amarrados para sempre no coração e que estejam sempre ao redor do pescoço, à vista de todos. Esses conselhos acompanharão as pessoas para onde elas forem e as protegerão, falarão com elas durante todo o dia em todas as decisões. A gente sabe que durante todo o dia a gente precisa tomar várias decisões. Então, quando ele fala, olha, amarra o teu coração, coloca ao redor do teu pescoço para todo mundo ver que você possui bons conselhos, que você possui bons conselheiros, que você possui um pai, uma mãe, um responsável que se preocupa e se preocupou em te dar bons conselhos e te dar uma boa criação. E esses conselhos, eles vão te acompanhar para onde você for, te protegerão e falarão, dialogarão contigo durante todos os dias, durante todas as suas decisões. Pessoas insensatas, pessoas que não têm conhecimento, que não buscam conhecimento e não se importam em receber bons conselhos, conselhos de pessoas mais velhas, mais experientes, mais estudadas. Essas pessoas tendem a tomar decisões loucas, fazer loucuras, porque elas não se importam com os conselhos, não se importam com experiências de outras pessoas, elas não se importam com o que outras pessoas já aprenderam e querem passar. Então, esse tipo de pessoa tende a tomar decisões muito ruins durante toda a sua vida. O sábio diz que a obediência não deixa a pessoa cair nas palavras doces da mulher adúltera. Desde o vídeo anterior, das primeiras partes do capítulo 6, o sábio ele já vem falando sobre adultério, infidelidade e imoralidade. E ele continua tanto no 6, no restante do capítulo 6, quanto no restante do capítulo 7. A Bíblia, ela condena qualquer prática imoral, nos mostrando o tempo todo que para cada pecado há uma punição. Ponto. Isso é fato. Não tem como mudar isso, não tem como burlar esse sistema. Pecou, vai ter uma punição. Pecou, não pediu perdão, não se arrependeu, vai ter que arcar com as consequências do pecado. A prostituição, ela tem como principal objetivo o dinheiro. Porém, o adultério ele é mais perverso, pois ele reduz a pessoa conquistada à completa ruína moral e econômica. Bora falar um pouco sobre isso. Quando se trata de prostituição, a prática... Vamos colocar como um mercado. Até porque é uma compra e venda, né? Quando a gente fala da prostituição, a gente sabe que as pessoas que praticam, que estão ofertando esse serviço, elas visam o lucro.
o dinheiro. Não é apenas porque gosta de fazer ou porque tem um certo vício, mas é principalmente o lucro, o dinheiro que esse mercado consegue. Então, a prostituição, no geral, ela tem o objetivo não apenas de alimentar vícios, mas ela tem o objetivo principal de conseguir dinheiro. Qual é o objetivo do adultério? O pecado do adultério, o que ele procura? Se não é dinheiro, é o quê? Tem o objetivo de reduzir a pessoa adúltera, a pessoa infiel, a uma completa ruína moral e econômica. Econômica porque está gastando dinheiro no que não deveria e acaba alimentando um vício que não deveria existir, consome um serviço que não deveria estar consumindo e não é de graça. Quando ela reduz a ruína, ela reduz a pessoa à fase ruim economicamente, é justamente porque essa pessoa louca, que a Bíblia tem como insensata, como louca, está consumindo o que não deveria consumir, gastando com o que não deveria gastar. O que faz a ruína moral? Quando uma pessoa é infiel, não tem como fugir. O seu círculo social todo sabe dessa índole. E quando essa pessoa comete o adultério, pode por um tempo até ficar encoberto. Mas em algum momento a coisa toda vem à tona, todo mundo fica sabendo e a sua moral vai lá pro chão. Quando tem um círculo social já treinado para essas atividades, todo mundo no seu círculo social comete o mesmo pecado, comete o adultério. Apesar de todo mundo do círculo praticar a mesma coisa, vai ficar aquele burburinho por trás. As pessoas não vão ter uma boa opinião, por mais que seja o seu círculo social. Elas sabem como você é, elas sabem o que você faz. Então, mesmo quando você está no mesmo local, quando você sai, fica aquela conversinha chata a seu respeito. Elas falam mal daquilo que elas mesmas fazem. Já fica o conselho para você ter muito cuidado com quem você se relaciona, quem são os seus amigos, com quem você anda, o que você faz, o que você fala, o que você vê, o que você pratica. Tudo, todo mundo é assistido o tempo todo. Por mais que tenha aquela sensação de não estou sendo visto, ninguém olha para mim, na verdade sempre vai ter alguém sim olhando para você. E se você é cristão, você é crente, você tem que ter o cuidado triplicado. Porque você não pode dar um mau exemplo. O nosso exemplo, ele arrasta. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é tomar cuidado com a nossa conduta e ter uma conduta verdadeiramente cristã. Então, a gente já falou sobre o adultério, né? Ele destrói casamentos, destrói famílias, a moral da pessoa, a vergonha, a humilhação e até mesmo o dinheiro falta porque gastou do que não deveria por um tempo, porque isso acaba se tornando um vício, certo? E de acordo com o estudo da Bíblia King James atualizada, todo aquele que se entrega a uma vida adúltera tem sua destruição decretada dia e hora, a menos que se arrependa, peça perdão a quem machucou e mude radicalmente os seus hábitos. O que é mudar radicalmente os hábitos? Eu faço hoje, amanhã não faço mais. E ponto, não volto para este pecado. Não volto para os meus hábitos antigos. Não faço mais, eu me arrependi no momento que eu fiz e eu não quero mais ter essa sensação. Eu não quero mais pecar, não quero mais cair nesse pecado, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Ele não me agrada, não é quem eu sou, não é quem eu realmente quero ser. Então acaba aqui. Mudança total de hábitos. Quem se relaciona com pessoas comprometidas não ficará sem castigo. Tá? Isso aqui não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Aqui, nesta Bíblia, no livro de Provérbios, vem falando sobre isso. Caso só resumir, porque a frase acaba sendo um pouco maior. Então, se você tem curiosidade, eu convido logo a ler, fazer uma leitura do capítulo 6 e do capítulo 7 do livro de Provérbios, que vem falando sobre a pessoa infiel e conselhos a respeito da imoralidade, conselhos do que não fazer e como fugir da imoralidade.
Para a sabedoria divina de Deus, aquele que comete adultério é sem juízo e é uma pessoa autodestrutiva e sofrerá ferimentos, podendo ser algum tipo de doença, uma ferida emocional, uma ferida psicológica, uma ferida até mesmo física. Nós temos também muitos casos de pessoas que entraram em depressão, pessoas que desenvolveram ansiedade devido a algum trauma, ou então coisas da vida realmente. Tá? Mas em relação ao adultério, a palavra de Deus, ela fala que além dessa pessoa ser tida como louca e autodestrutiva, ela sofrerá com as consequências dos seus atos. E ela também sofrerá vergonha, tanto pela descoberta de seus atos, quanto pela tal ferida que virá à tona. Todo mundo vai ficar sabendo do que aconteceu e sua humilhação não será apagada da mente de outros. Pode se passar 10, 20 anos. Alguém ainda vai lembrar que tal coisa aconteceu. O adultério, ele reduz a pessoa a uma vergonha, a uma humilhação, ainda que a pessoa adúltera não perceba. Na mente de outras pessoas, sua moral foi destruída, a imagem, a boa imagem acabou, foi apagada, e quando falarem, né, da pessoa adúltera, sempre vai ter um que vai lembrar do que aconteceu tal ano, em tal data. E por último, também a violência de um cônjuge ferido. Já estamos falando do outro lado, né? O cônjuge ferido e irado, o cônjuge que foi traído. Com sua fúria despertada em seu máximo, tem várias formas de lidar com uma traição descoberta. A maioria sente muita vergonha, apesar de que não foi a pessoa que cometeu. A pessoa que sofreu a traição, ela vai sentir vergonha, ela vai ficar acanhada, ela vai se sentir humilhada por um tempo. Mas o que acontece com quem traiu? Quem traiu, a Bíblia está falando que, olha, você é louco, você é autodestrutivo, você não tem juízo, você está fadado à destruição moral, destruição espiritual e destruição econômica. Falando sobre o outro cônjuge, tem aqueles que ficam tristes, mas tem aqueles que ficam extremamente furiosos, irados. Então, com a sua fúria despertada ao máximo, esse cônjuge não se aquietará até se vingar. Isso está na Bíblia, gente. Não sou eu falando, é a Bíblia. Esse cônjuge não se aquietará até se vingar, não aceitando nenhuma compensação ou pagamento. Muitas vezes, aqui já é para a nossa realidade. Muitas vezes o adultério ele resulta na morte de alguém. A gente sabe porque temos aí várias notícias. E geralmente a pessoa que foi tirada desse mundo não é a pessoa adúltera, e sim a pessoa conquistada, a outra parte, a terceira pessoa de um relacionamento, que essa terceira pessoa não deveria estar, não deveria entrar. A Bíblia nos alerta sobre ruínas e até mesmo morte em relação ao adultério e à imoralidade sexual. Partindo também para o capítulo 7, o sábio nos deixa um exemplo, uma história, o exemplo do jovem sem juízo. E eu resumi essa história só para você saber. Havia um jovem, conhecido como jovem sem juízo, apenas uma história do sábio. O jovem sem juízo, ele perambulou, ele andou por um tempo pela rua da perdição. Só a gente já sabe que ele não deveria estar nessa rua. A história é assim: um jovem sem juízo perambulou pela rua da perdição e seguiu em direção à casa da mulher imoral, no início da noite, quando a escuridão apareceu. Antes de adentrar realmente na história desse jovem sem juízo, vamos falar por que nesse capítulo a imoralidade ela vem numa forma feminina. Não é que a Bíblia seja sexista, machista, misógina, não é isso. Mas o sábio ele está escrevendo a história aqui de um jovem, um homem que se atrai por uma mulher. E esse homem foi o que andou pela rua da perdição e perambulou. Então, obviamente, não vai aparecer um outro homem para vir como a imoralidade se aquele jovem se atrai por uma mulher. Então, a imoralidade vem na história desse jovem, ela vem na forma feminina, certo? Então a mulher saiu em seu encontro, estava vestida de prostituta e era astuta, ou seja, muito esperta.
Ela o convidou e ele foi com ela sem imaginar que isso custaria a sua vida. Não custou a moral, não custou o dinheiro, não custou o tempo, custou a vida desse jovem. Então, o sábio ele nos alerta sobre oportunidades e convites. O pecado da imoralidade está a uma distância de um pé e que facilmente se pode cair e ser aprisionado por ele. Então, é isso que o sábio está falando. Olha, o pecado, ele está a um passo. Se você der um passo num local que não era para você estar, se você der um passo em direção ao pecado, ele vai estar lá, ele vai te achar. E você vai cair nele. Então, é facilmente encontrado, é sedutor e espalhafatoso, se faz de alegria e não se controla em sua moradia até achar uma vítima. Anda nas praças, ruas e esquina esperando. Agora eu pergunto para você, esperando o quê? O pecado da imoralidade, ele anda nas praças, ruas e esquina esperando. Mas esperando o quê? Esperando uma vítima. Por isso nós devemos ter muito cuidado onde a gente anda, com quem a gente se relaciona, o nosso tipo de conversa, o que nós estamos assistindo, vendo, o que a gente está consumindo. Porque o pecado, ele está a um pé, a um passo de distância. O pecado, ele prepara todo o ambiente para que sua vítima se sinta momentaneamente satisfeita e feliz. Prepara o leito, cama, com as melhores cobertas e perfumes para embriagar o olfato. Você não sabe, agora eu vou te explicar e é um ensinamento que eu sei que você vai levar para o resto da sua vida. Antes de você cair no pecado, a primeira coisa que ele faz é conquistar todos os seus sentidos. O jovem sem juízo teve o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição completamente conquistados. Por quê? Primeiro ele vai perambulando pela rua da perdição. E ele encontra, que ele vai em direção à casa da mulher adúltera e ele a encontra. E ali ela está vestida de prostituta. E era astuta, ou seja, ela estava chamando a atenção. Então a primeira coisa capturada desse jovem sem juízo foi a visão. Ela prepara todo o ambiente para que a vítima se sinta momentaneamente satisfeita e feliz. Prepara a cama com as melhores cobertas. Perfuma para embriagar o olfato. Ela preparou o ambiente, preparou uma boa comida. Sentaram à mesa, jantaram, comeram. Então assim os sentidos eles vão sendo conquistados. Só que entenda que não é exatamente com uma pessoa. Isso aqui é um pecado. A pessoa está jantando com o pecado, sendo embriagada, vendo, assistindo, ouvindo a conversa do pecado e experimentando o paladar o pecado. O Senhor está neste momento abrindo os seus olhos espirituais para você lidar melhor com as tentações, porque todo mundo passa pelas tentações. Mas antes que a tentação venha e conquiste todos os nossos sentidos para que no fim a gente caia no pecado, o que a Bíblia diz? Foge. Se você não consegue dominar o pecado, foge da aparência do mal. Lá em Gênesis o Senhor fala: Caim, o pecado bate à porta. Ele quer te conquistar, mas cabe a você dominá-lo. Mas o jovem sem juízo, ele não tem esses conselhos e ele não reflete durante a sua embriaguez e ele por fim decide cometer o pecado. Como o boi que é levado ao matadouro ou o cervo que corre na direção da emboscada preparada. Assim foi esse jovem sem juízo, que não tinha os conselhos dos pais atados no coração e amarrados em volta do pescoço. Logo, ele não tinha esses conselhos para dialogarem com ele durante a tomada de decisão. Se ele tivesse dado ouvido aos bons conselhos, nem ao menos na rua da perdição ele estaria perambulando. Lembrando que ele foi no início da noite, quando a escuridão caiu, ou seja, encoberto. É um pecado que está encoberto, mas é só por um tempo. Inúmeras são as vítimas e muitos são mortos por esse pecado. Sofrem da morte espiritual, pois estão apaixonados e aprisionados pela imoralidade. A casa da imoralidade conduz precipício abaixo, rumo ao inferno por conta da grave afronta cometida contra Deus. Um pecado, ele é uma afronta, uma ofensa cometida diante de Deus. Então é por isso que nós precisamos constantemente estar em comunhão com o Senhor,
passou o dia, peça perdão ao Senhor pelo aquilo que você fez que não agradou ao seu Criador, ao nosso Deus, para que nós não estejamos em falha diante do Senhor e acabar caindo numa morte espiritual sem ao menos perceber. Então, se essa palavra falou com você, se ela foi interessante, importante, abriu os seus olhos, eu peço que você permaneça comigo neste canal. Você tem aí os outros vídeos para assistir, certo? E eu sei que o Senhor ele vai falar grandemente ao seu coração. E que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Se você é uma pessoa que infelizmente caiu nesse pecado ou já estava pensando nisso, eu te convido a procurar uma igreja, procurar uma liderança espiritual, para que você seja acompanhado por esta liderança dos melhores caminhos, nos caminhos do Senhor. Mas se você está apressado e você não tem esse tempo para esperar até chegar um dia de culto, não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas se você quer receber uma oração agora, você pode estar aí recebendo, orando comigo a partir de agora. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te apresento essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. E essa pessoa, Senhor, te encontre verdadeiramente. E que ela seja tocada pela Tua palavra. Que ela te aceite como o seu único e suficiente Salvador. E que ela abandone o pecado. Que ela tenha forças para mudar a sua vida, seus hábitos. Abençoa todo aquele que assistiu esse vídeo, grandemente com a Tua sabedoria divina. Em nome de Jesus, blinda, Senhor, a pessoa que está me assistindo neste momento, assistindo esse vídeo, que assistiu até o final. Que o Senhor venha encontrar essa pessoa e fazer morada na casa, na família, no trabalho dela. Em nome de Jesus, vem com a Tua paz e com o Teu refrigério. É o que eu te peço desde já, eu te agradeço. Perdoa, Senhor, os pecados e o faz uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Se você precisar, volte a esse vídeo. Até a próxima.